E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai estar dando introdução ao nosso curso de Álgebra Linear. Então, começando aí, a primeira coisa que a gente tem que saber é de onde é que surgiu a álgebra linear e o que esse ramo aí da matemática vai estar tratando. Então olha só, a álgebra ela surgiu do estudo de sistemas de equações lineares. Sistemas de equações, como tu já deve ter visto lá no ensino médio, é uma matéria que tem bastante aplicações aí. É só tu definir, por exemplo, dois problemas envolvendo as mesmas variáveis e daí tu vai ter que resolver um sistema envolvendo essas tuas variáveis. A partir do estudo desses sistemas, começam a aparecer muitas aplicações da álgebra, como por exemplo, essas aqui são algumas aí, ó, matrizes, vetores, espaços vetoriais, transformações, entre muitas outras que a gente vai estar vendo ao longo do curso. Mas então, como a gente viu que a álgebra ela é baseada então em sistemas de equações lineares, o que a gente vai ter que fazer aqui nessa aula? A gente vai dar uma introdução aos sistemas de equações, na verdade só relembrar um pouquinho alguma coisa já vista lá no ensino médio, mas depois disso, nas nossas próximas 2, 3 aulas, a gente vai estar vendo uma maneira que vai ser a maneira padrão da gente resolver sistemas de equações, que é o método de Gauss, também conhecido por escalonamento. Mas então, vamos dar continuidade nessa aula aqui e resolver um probleminha aí de álgebra, que é um problema que envolve um sistema linear. Então ele pergunta qual é o ponto P0, onde as retas R1 igual a x2, a reta R1 ela é x2 igual a 2x1 menos 3, e a reta R2 ela é x2 igual a menos x1 mais 3. Esse x2 e x1 é o que a gente está acostumado a ver lá, por exemplo, no vestibular e até no cálculo, como sendo y igual a 2x menos 3. Mas na álgebra a gente vai estar usando, na maioria das vezes agora, variáveis do tipo x1, x2, x3 e assim por diante. Mas também a gente vai usar em algumas aplicações aí xy, xyz, como é mais comum. Então, para resolver esse problema, o que a gente tem que fazer? A gente quer encontrar esse ponto P0. Vamos fazer isso graficamente, então, desenhando essas duas retas R1 e R2 nesse meu sistema de coordenadas aqui. Então, olha só, eu tenho x2 igual a 2x1 menos 3. Esse menos 3 indica que a minha reta R1 passa mais ou menos aqui embaixo e ela tem uma inclinação positiva. Então, a minha reta R1 ela está mais ou menos aqui assim, ó. Já a reta R2, ela então é x2 igual a menos x1 mais 3. Menos x1 me indica então que eu tenho uma declividade ou uma derivada negativa dessa reta e que ela está passando pelo ponto mais 3. Então ela vai passar mais ou menos aqui e ela tem uma inclinação negativa, então ela vai ser mais ou menos assim. Então essa aqui é a reta R2. O ponto P0 que a gente está procurando, então, é o ponto de encontro entre essas duas retas. Para fazer isso, é bem simples, a gente basta igualar essas duas equações para x2. Por quê? Porque esse ponto P0 ocorre quando o x1 dessa reta é o mesmo x1 que o dessa, e o x2 dessa reta é o mesmo para as duas. Então, basta eu igualar x2 a x2. O que vai acontecer, então? Olha aqui. Eu tenho aqui as minhas duas retas, igualando x2 na primeira reta a x2 na segunda reta, eu vou ficar com 2x1 menos 3 igual a menos x1 mais 3. Então, fazendo essa conta, eu vou passar esse x1 para cá positivo, vai me dar 3x1 desse lado, e esse menos 3 vai passar para lá positivo, igual a 6. Então, o meu x1 aqui é igual a 2. Agora, basta substituir esse valor de x1 em qualquer uma das retas. Por quê? Porque é o mesmo ponto para as duas. Então, não importa se eu substituir em R1 ou R2, tem que dar o mesmo resultado. Fazendo em R1 ali, então, eu vou ter x2 igual a 2 vezes x1, ou seja, 2 vezes 2, menos 3. Isso vai me dar 4 menos 3, que é igual a 1. Então, eu achei que o meu ponto P0 é o ponto x1 igual a 2 e x2 igual a 1. E aí, a gente resolveu um sistema de equações. Pode até não parecer, parece mais um problema talvez de geometria analítica, mas o que a gente tinha? Duas equações
é um sistema, a gente resolveu para achar a solução desse sistema de equações. Então, baseado nessa ideia aí desse problema de duas retas, a gente vai analisar qual é a forma da solução desse problema. Então, nessas duas retas específicas, a gente viu que existia um ponto P0 em que as duas retas se cruzavam. Mas daí pode surgir essa pergunta aqui, ó. Sempre existe esse ponto P0 para quaisquer que sejam as retas R1 e R2? Na verdade, não. Na verdade, a gente vai ter três casos. Então, o primeiro caso é esse que a gente viu agora, em que a gente tem apenas um ponto P0. Qual é a característica, então? Se a gente tiver uma reta lá, genérica, x2, A1, x1 mais B1, e uma outra reta, x2, A2, x2 mais B2, qual é a condição para que exista sempre um ponto P0? Olha só, basta que esses dois caras aqui, A1 tem que ser diferente de A2. Por quê? A gente já vai ver isso graficamente e fica mais fácil de tu perceber. Mas lembra que esse A1 e esse A2 são as derivadas dessa reta aqui em relação ao x1. O que isso quer dizer, então? Olha só, vamos supor que a gente tem uma das retas aqui, ela tem essa inclinação. Então, não importa qual outra reta tu pensar nesse plano aqui, se ela tiver uma inclinação diferente, sempre vai existir um ponto em que essas duas retas se encontram. Então, por exemplo, aqui é a inclinação da nossa reta em azul. Quando eu for fazer outra reta com inclinação diferente, eu posso subir, eu posso descer, mas se eu mudar essa minha inclinação, ó, aqui tem um ponto em comum, aqui tem outro, então não importa qual é a reta, sempre que eu tiver uma inclinação diferente, eu tenho um ponto em que as duas retas se cruzam. Um outro caso, então, vai ser o caso em que as duas retas essas que eu falei têm a mesma inclinação. Então, repetindo ali, se esses dois caras aqui, A1 e A2, forem iguais, então a existência desse ponto vai depender de B1 e B2. Então, a gente vai ter dois casos. Se eu tiver B1 diferente de B2, olha só o que vai acontecer. Vou desenhar minha primeira reta genérica aqui. Agora eu sei, então, que a minha outra reta tem a mesma inclinação, só que tem esse B1 diferente do B2. Lembra que esse B1 e esse B2 é o ponto onde a reta cruza aqui o nosso eixo. Então, olha só, se eu tiver a mesma inclinação e o B1 diferente, eu vou ter uma reta mais para cima ou uma reta mais para baixo, mas sempre uma reta paralela. Então, olha só, o que acontece? Nesse meu caso aqui, não existe ponto P0. E esse é aquele caso, então, que a gente tem duas retas paralelas, duas retas que nunca se encontram. Por fim, o último caso lá vai ser quando eu tiver A1 igual a 2, B1 igual a B2, o que acontece então? Eu tenho aí duas retas, uma em cima da outra, exatamente iguais. Então, olha aqui. Eu vou ter uma das minhas retas aqui, e a outra reta, como esses números são todos iguais, vai estar bem em cima dela. Na verdade, o que pode acontecer? Eu não preciso que esses números sejam exatamente iguais se eu estiver levando em conta mais esse fator multiplicando o x2 aqui. Se eu tiver, por exemplo, 2x2 igual a 2a1 x1 mais 2b1, nota que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Por quê? Porque eu estou só multiplicando toda essa minha equação por 2. Mas isso aí a gente vai ver um pouco mais aprofundado nas próximas aulas, quando a gente começar a falar de escalonamento. Então, dessa aula, o que tu tem que levar é o seguinte, olha só. Um sistema linear, ele pode ter uma, pode ter infinitas ou pode ter nenhuma solução. Isso aqui vai ser bastante importante, porque sempre que a gente resolver um sistema, a gente vai ter que estar preocupado se qual dessas maneiras aqui é a forma de resolução dele, porque ele pode ter uma solução, que é o caso mais
digamos assim, ideal, que é o que a gente vai estar procurando, porque a gente não está querendo infinitas e a gente não está querendo nenhuma solução. Na maioria das vezes, a gente está querendo uma solução específica para o nosso problema, que é uma coisa que faz mais sentido aí para aplicações, por exemplo. Mas com certeza a gente vai estar trabalhando muitos casos em que a gente não tem solução ou que a gente tem infinitas soluções e a gente vai ver aí qual é a aplicação física disso aí até no que a álgebra nos traz. Então, essa foi a introdução ao curso de álgebra e, como eu falei, nas próximas aulas vamos começar a desenvolver aí o método do escalonamento para resolver sistemas lineares e depois ver quais são as aplicações da álgebra na matemática e no mundo físico também. Então era isso e até as próximas aulas.